Bom, pessoal, vamos lá. Semana 11 no retrovisor, algumas observações e coisas para a gente lidar. Eu quero começar trazendo estatísticas, coisa que eu não faço há muito tempo aqui. Talvez eu nem tenha feito esse ano, nem me lembro. Eu quero falar sobre a importância da eficiência na red zone para o campeonato. E para isso eu trouxe, então, os 5 melhores times eficientes, né, no ataque, no percentual de vezes que chegam na red zone e convertem em touchdown, não somente faz pontos, então conversa em touchdown, e defensiva também, quem segura melhor os adversários. Então vamos dar uma passadinha aqui e vamos ver se tem algumas coisas em comum, algumas coisas que saltam os olhos. Os 5 primeiros, nesse momento, né, ofensivamente, em fazer touchdown, quando chegam lá, é São Francisco, 77,8% das vezes. Arizona, New Orleans, Cincinnati e Minnesota. O que esses 5 times têm em comum? Esses times chegam ali na beira da end zone e correm com a bola. Então, está sendo um ponto fundamental. Você tem, por exemplo, né, o Shanahan com seu estilo, você tem aqui jogadores como o Camara, você tem o Conner, que é o líder de touchdown da temporada pelo Arizona, o Mixon indo muito bem, Dalvin Cook. Então são times que conseguem correr com a bola quando chega ali. E os menos produtivos, eu vou pegar 5 também, vou chegar no último, vai ser o último. Las Vegas, Denver, Detroit, Washington e New York Giants, que só 44% das vezes. Então a gente está vendo aí que Denver e Las Vegas se explica um pouquinho essa decadência deles, né, no campeonato, porque está começando a ficar difícil para eles. Detroit mal, e o New York sem o Saquon Barkley, sem um power run para fazer isso, é o último 44%. Agora, defensivamente, quais são os times que mais seguram, impedem que o adversário anote o touchdown? Baltimore, 42,9% das vezes. New Orleans, New England, Pittsburgh e aí empatado em quinto, Seattle contra Buffalo. O único time que está destoando, tanto nos 5 melhores no ataque como nos 5 melhores defendendo, é Seattle. Seattle é o único daqui que não está em conversa de playoff mais. Né? Isso é curioso. E a gente pega no pé da defesa de Seattle, mas estão aqui. E os piores, Cleveland, Indianapolis, Las Vegas está bem enrolado mesmo, e aí Detroit. Não, eu pulei Green Bay, depois de Indianapolis é Green Bay, curioso, Las Vegas e Detroit, que é o último, 79,3%. Esses times podem chegar lá, mas estão tendo que superar várias coisas, né, no seu caminho. Eu quis trazer isso por mostrar, né, o emparelhamento de classificações de playoff com esses números e tentar achar as soluções, né? No ataque, para mim, tá muito claro, que é correr com a bola. Se você pegasse o 6º aqui no ataque, provavelmente era a Filadélfia, que mudou seu perfil e está chegando, né? Tá acumulando vitórias aí nessa fase. Ou seja, situações de jogo hoje falam muito do que o time pode fazer. O jogo que eu peguei importante para o campeonato ficou na NFC North, a vitória do Minnesota sobre Green Bay. Green Bay ganhasse, praticamente matava a divisão, né? Os Vikings ganharam uma sobrevida dentro da NFC North e melhoraram sua posição do wild card. Então foi um jogo fundamental. Eles não podiam perder em casa essa partida e venceram. Minnesota, que tem entregue resultados, dessa vez conseguiu segurar, mais uma vez conseguiu segurar contra o Chargers, e agora também foi 34-31. Green Bay tem alguns problemas de lesão que está tendo que superar,
e também de performances individuais. Então está passando por esse momento e agora Kirk Cousins, né, que de repente não tem o destaque que está merecendo nesse campeonato, e Justin Jefferson e tudo mais, o ataque dos Vikings segurou em algum momento a defesa e nesse foi meio que uma combinação das duas coisas aí. A zebra não podia ser outra. A gente estava esperando qual seria o soluço dos Titans depois de uma sequência de vitórias incrível. O que ninguém esperava é que esse soluço ia vir contra Houston, que só tinha ganho uma partida lá na primeira rodada do campeonato. E agora, em casa, eles perdem para os Texans. A parada é o Tyrod Taylor, né? Anotou bastante pontos. Provavelmente, se ele não tivesse machucado, tivesse ficado no campeonato, o Houston não estaria só com 2 vitórias. Estaria pelo menos mais uma aí, ele tinha caçado. Bom, o time preocupa, eu vou sair um pouco do que eu vinha fazendo, né? De buscar equipes que de repente não vão ficar fora dos playoffs e tal. Não, acho que Buffalo vai se classificar. Eu falando dos Bills. O problema é que eles estão numa fase muito complicada, né? Eles já vinham tendo uma dificuldade enorme de bater uns adversários de qualidade duvidosa. Agora eles tomaram um vareio em casa dos Colts, que é um bom time, né? Mas não para ser esse sufoco. O Guru até mencionou no podcast que o matchup que ele queria ver era o Jonathan Taylor, né? Um dos destaques desse campeonato, contra a melhor defesa contra a corrida. A melhor defesa contra a corrida não viu sombra do Jonathan Taylor. Então os Bills, que agora viram o Nemesis, suspeitos, ultrapassar ele na classificação da FC East, eles vão ter que repensar não só mais o ataque, mas a defesa também. Ou seja, é um momento delicado de um time que precisava estar brigando pela primeira seed da FC para tentar superar os Chiefs no final das contas. Pelo menos esse era o plano, né? No matchup, eu vou ficar então com o tight end recém-contratado, já tem algumas rodadas, do Arizona Cardinals, o Zach Ertz, contra a defesa de Seattle, em especial o Jamal Adams e as outras variações que eles tiveram. O Ertz foi o grande nome da partida ofensivamente para Arizona e foi o cara dos big plays e dos touchdowns, né? 2 touchdowns, ou seja, aproveitando esse questionável posicionamento do Jamal Adams em campo. Então o Ertz terminou com 8 passes completos em 9 tentativas. Esse único foi um drop que ele estava livre. E ele acho que já estava imaginando como ele ia correr com a bola e tal, e ele dropou a bola. Poderia ter sido até uma performance ainda maior, somando 88 jardas e 2 touchdowns. Baita contratação do Arizona, que tá, né, que tinha perdido o seu talento, o Max Williams, durante o campeonato. O Ertz é um upgrade até, se bem que o Max Williams estava jogando muito bem, mas está segurando as pontas, está ajudando a segurar as pontas aí nesse período em que os desfalques estão sendo pesados. Por falar em desfalque e lesão, eu vou ficar hoje com o Elgton Jenkins, da linha ofensiva dos Packers. A gente lembra dele, né, no interior da linha, dominando o difícil arte de jogar ali no meio da linha. Só que esse ano ele tem atuado como left tackle, já que o Bakhtiari ainda não voltou e deve ficar ainda mais umas rodadas de fora. Nas últimas rodadas o Jenkins rompeu o ligamento do joelho, ou seja, o Packers está bem enrolado aí na sua linha ofensiva, né? Já tinha perdido o seu melhor jogador interno, porque tinha botado para fora, e agora ele sai também. Eu já vi algumas pessoas falando que essa coisa do guard jogar de tackle, ou às vezes até mudar de lado, né? Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, aumenta a chance dos jogadores se machucarem, porque ele começa a fazer mecanismos com o corpo, né? Posicionamentos com o corpo, que não está tão acostumado assim, e não vacilou num acidente. Esse tipo de coisa acontece. No personagem da rodada eu vou ficar com o Rivera. É a primeira vez que eu trago um head coach aqui.
né? Mas tinha que ser ele, porque o cara voltou para Carolina agora como treinador de Washington e deu um banho de água fria na sua ex-organização, né? Que estava toda animadinha com a surra que tinha dado nos Cardinals na semana passada. E agora, né, tinha incorporado o Ken Newton, que foi o titular nessa partida, estava pronto para dar uma arrancada para os playoffs. Agora isso tudo ficou nebuloso, né? A torcida deve ter ficado bem chateada. E o Rivera está voltando a dar uma cara competitiva para o Washington, que começou o campeonato muito ruim. Não vão competir esse ano, não vão chegar nos playoffs esse ano. Mas já é um time que não é mais, né, tão fácil quanto foi no comecinho do ano de ser enfrentado. Bora para os destaques da rodada. No ofensivo, não podia ser outro, já mencionei ele aqui, não podia ser outro. Jonathan Taylor, running back dos Colts. É o primeiro running back que eu trago aqui esse ano. Veja você. Não, eu estava guardando o Derrick Henry para alguma outra situação, não contava que ele fosse se machucar e tal. É o primeiro que eu trago esse ano. E ele destruiu a defesa dos Bills. Foram 32 tentativas de corrida, em que acumulou 185 jardas, ou seja, uma média de 5,8 por carregada, e 4 touchdowns. Não ficou por aí, ele ainda recebeu 3 passes para mais 19 jardas e 1 touchdown. Ou seja, foi o nome da rodada de muito, né? Isso, o que ele fez aqui não é, você não vê a todo momento, né, acontecer tal um jogador e sua linha ofensiva demolir tão forte. Mérito, tem que dar um mérito para a linha ofensiva. A linha ofensiva do Colts não é uma linha que ganha tantos, né, elogios assim, mas é uma das mais sólidas da liga. Defensivamente, o Chris Jones dos Chiefs, que conseguiu 3 sacks e meio na partida, fumble, né, recuperou fumble, ainda defendeu um passe. E o que eu acho relevante aqui é que já há algum tempo, eu diria que já há umas 4 rodadas, aquele experimento de colocar o Chris Jones na parte externa da linha, um edge rush, né, pela necessidade que o Chiefs estava, pela off-season que teve, pela lesão de Frank Clark e outros jogadores e tal, esse experimento acabou. O Chris Jones voltou a atuar como defensive tackle, que é onde ele tem muito mais impacto, pelo poderio físico dele, né, a agilidade dele de bater o guarda, e é aí que ele tem que jogar, é aí que ele faz a diferença, e é ali que ele é um dos grandes defensores da liga. Em Special Teams, hoje é um programa de um monte de coisa diferente, né? Special Teams eu vou trazer o de uma equipe que não venceu o jogo, né? Isso é raríssimo fazer. Mas o punch bloqueado dos Steelers sobre os Chargers quase que muda a partida. Aquele lance foi o que recolocou Pittsburgh no jogo, no domingo à noite, e quase aprontam uma surpresa para cima dos Chargers. Então o Killebrew não fez touchdown, mas posicionou o time na red zone para um touchdown, e é ele o meu cara dessa partida. Na Calouro, diferente da semana passada, que teve um monte de fazendo a diferença, nessa nem tanto. Então eu resolvi ficar com um que promete, que é o Kitty Pay, o edge rusher dos Colts. Teve um sack, foi só seu segundo nessa temporada. É pouco. Para essa arrancada que os Colts precisam dar, esse é um jogador que precisa aparecer mais. E eu tenho a sensação que ele a gente vai começar a ouvir um pouco mais o nome dele. Pass rusher não é uma posição fácil de transição, né, do college. Os bloqueadores da NFL são muito mais preparados do que no universitário. Então ele subir de produção é algo que pode acontecer, porque ele tem habilidade e talento para isso, e tomara aí para os Colts. Vamos finalizar com a jogada, lembrando que o link vai estar lá no post do programa, no site, e eu vou, pela segunda semana seguida, eu vou ficar com o Eagles. O touchdown, um dos touchdowns corridos do seu quarterback, o Jalen Hurts, foi lindo. Um draw, ele vai para um lado, cisca para o outro, acelera, e para mim foi a grande jogada. Ele poderia até ser um personagem dessa rodada pela forma como ele está sendo utilizado agora. E muito bacana vê-lo ser melhor aproveitado.
E, de novo, touchdown lindo. Valeu, galera. Até o podcast. Até semana que vem. Até mais.